Meus amigos, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite a todos aqueles que estejam nos vendo e ouvindo. Relembro a todos e coloquem, se estiverem assistindo através de um celular, que o coloquem na horizontal, porque irá facilitar a visualização das telas que iremos apresentar. O tema que iremos explanar é a reencarnação e a lei de causa e efeito. São dois itens fundamentais dentro da doutrina espírita e dentro da vida humana para que a gente compreenda adequadamente os porquês da vida, os porquês das desigualdades, os porquês das lutas, o porquê de muitas vezes lágrimas. Então, é a junção das duas leis que pode nos levar a uma melhor compreensão da existência, não apenas nossa, mas daqueles que estão ao nosso redor. Como anteriormente, para todos os temas, inclusive de hoje e os futuros, em 2023, nós vamos sugerir livros que estejam ligados ao tema ou que serviram de base para nós fazermos a nossa explanação. É o que iremos primeiro apresentar a vocês. Normalmente, eu iria sugerir um livro. Em particular, na realidade, poderíamos sugerir vários livros. Estamos destacando dois livros. Um do nosso amigo André Luiz, que é o Entre a Terra e o Céu, que faz parte da série André Luiz, que começa com o Nosso Lar e vai até o E a Vida Continua. E, em particular, esse livro, Entre a Terra e o Céu, ele tem uma relação direta com a questão de reencarnação e a questão da lei de causa e efeito, porque ele destaca basicamente as dores, as aflições, os desencontros de duas famílias, nas quais o elemento central é uma criança que, por duas vezes, desencarna precocemente, com pouca idade. Um afogamento e depois numa enfermidade na garganta que vem redundar também numa desencarne em pouca idade. E o livro destaca que a origem desse problema está no suicídio desse espírito, ou na tentativa, na realidade, de suicídio duplo que ele fez na encarnação anterior. E esse reencarne é em função de desencontros dos atuais pais no passado em relação a ele. Então, é um livro que retrata, digamos assim, de forma direta, concreta e uma vida imediatamente anterior à última, a questão da reencarnação e as sequências do passado no presente, tanto em termos de desencarne através do suicídio, quanto de desencontros amorosos no passado, com reflexos em graves desencontros no presente. Esse é o primeiro livro, que é o Auto Entre a Terra e o Céu. E o segundo é do nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, e é o Tramas do Destino, que também retrata diretamente a questão do reencarne e a lei de causa e efeito. No caso, é a vida de uma família, que no livro chama-se Ferguson, que na presente encarnação, na realidade, ela centra em dois personagens, um homem e uma mulher, um pai e uma filha, que no presente
tem graves desencontros e que refletem esses graves desencontros, profundos desequilíbrios com o marido e mulher no passado, na qual ele, em particular, certo, usando do poder que ele tinha na encarnação no passado, ele empareda, certo, vivo, um amante da esposa. Há todo um reflexo, certo, para a mulher, a esposa, refletindo hoje no presente, na reencarnação que é tratada no livro, uma filha amplamente antagônica com o pai, certo? E uma expiação por parte dele relacionada à questão da lepra. Então, é um livro muito interessante, certo? Tem pontos de contato entre o dele com o do André Luiz. São só 2 romances, entre aspas, porque são realidades que são reflexos de reencarnações de vidas do passado, muitas vezes problemáticas. Então, são 2 livros que nós destacamos para vocês como relevantes para que a gente compreenda a questão da reencarnação e da lei de causa e efeito. Muito bem, feito esse preâmbulo, vamos entrar no tema em si. Na tela que vocês estão tendo na vista, tem um terceiro livro. Como eu disse, nós poderíamos ter citado vários livros. Tem esse livro chamado Resgate e Amor, que ele compõe-se, ele é uma parte de uma série que nós denominamos série Chico Xavier. Por que nós denominamos? Porque, certo, digamos, de forma concreta, tem várias séries de livros dentro da doutrina espírita. Tem do André Luiz, que é a mais conhecida, que é a série chamada No Mundo Espiritual. Tem a série do Emmanuel, dos romances históricos, do Emmanuel, que na realidade reflete as vidas passadas dele, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. Então, são a série de romances do André Luiz, do Emmanuel. Tem a série psicológica da Joana de Anjos, que são 16 livros, certo? Que ela faz um estudo da área da psiquiatria, da psicologia, dentro da doutrina espírita. São 16 livros, é uma série extraordinária. Tem a série do Manuel Filomeno de Miranda, 17 livros, em que ele, em vez de centrar o assunto principal ser a psiquiatria, a psicologia, é a questão da obsessão. E existe aquilo que nós denominamos, criação nossa, a série Chico Xavier. Por que isso? Porque o Chico, da década de 70 até a década de 90, ele recebeu centenas, milhares de comunicações de pessoas que tinham desencarnado e traziam comunicações, esclarecimentos, suporte para os familiares. A coletânea dessas centenas, milhares de depoimentos compõe-se de 75 livros. Um desses livros é exatamente esse, Resgate e Amor. Por quê? Porque reflete a comunicação de uma criança que desencarnou com 5 anos, mas que se desdobrou em 11 comunicações, onde ela não apenas dava esclarecimento de como que ela estava na espiritualidade, porque essa é a quase totalidade dos casos, mas o porquê do desencarne que ela teve. Nós estudamos essa série ano passado, né, quando nós fizemos aquele tema
o despertar da consciência no além-túmulo, que teve 3 partes. Uma, o que a espiritualidade faz quando nós desencarnamos. A segunda é o tipo do desencarne e como que nós despertamos. Se o tipo é um acidente de moto, um afogamento, um ataque cardíaco, um homicídio, o despertar tem características diferentes. Então, nós procuramos depoimentos de pessoas que desencarnaram daquele tipo, nesta série do Chico Xavier. E lá nós encontramos este livro, que nos deu, na realidade, a ideia de por que fazer o tema de hoje. E o que é o desencarne dessa criança? É uma família japonesa, descendente de japonês, aqui do estado de São Paulo, com 3 filhos, 2 meninas e um menino. O menino, na época em que ocorreu o fato que nós vamos narrar, tinha 5 anos. E tinha mais 2 meninas um pouco mais velhas do que eles. Esta família, como disse, morava em São Paulo, e no dia 25 de janeiro de 1975, é uma sexta-feira, feriado na cidade de São Paulo, porque é o aniversário da cidade de São Paulo, eles resolveram descer a estrada Bertioga-Guarujá, para passar os feriados. No meio da estrada, ela para. Deve ter tido algum acidente, alguma coisa, muito tráfego. Os carros pararam na estrada. Inclusive o carro onde estavam os pais, como disse, descendentes japoneses. Essa questão de descendente japonês é importante, e vocês vão entender. Descendentes japoneses e as 3 crianças no banco de trás. Como já estava um certo tempo parado, eles nem perceberam que o menino, que era o Hélio, ou Samo, abre a porta do carro, desce e vai para o mato. O carro estava parado do lado da estrada, tinha um mato, ele foi ao mato. Certo? E quando ele voltou, ele não percebeu que vinha um carro. O carro atinge a parte do peito dele. É importante isso, para nós compreendermos o passado. Então, é como fosse ele tivesse levado um choque concentrado na região do tórax. É feito o atendimento, os pais, com o choque, eles percebem que a criança não estava mais no carro, tinha descido, certo? E tinha sido atingida por um carro. A criança é levada para um hospital próximo e não sobrevive. Então, ela desencarna, certo? Em janeiro de 75. Em janeiro de 1980, perdão. 2 meses depois, eles recebem, através do Chico, uma mensagem do Bezerra de Menezes, consolando eles, dizendo: olha, filho de vocês, o Osamo, o Hélio, está amparado por espíritos, por mentores orientais, ligados ainda a ele de vidas passadas. 6 meses depois, o Bezerra de Menezes dá uma segunda comunicação através do Chico, dirigida aos pais, reafirmando que o filho estava muito bem e que proximamente iria mandar mensagens para eles. Passa-se mais 6 meses, já em 86, ele começa a mandar mensagens para
os pais. São 11 mensagens que compõem esse livro. Mas até aqui não dissemos nada, certo? Em termos de reencarnação e lei de causa e efeito. Primeiro, o desencarne, de uma forma violenta, é sempre, na quase totalidade dos casos, a menos que seja uma, uma situação que não estava planejada, em termos de reencarne, um resgate. Certo? Por quê? É um resgate para os pais e é um resgate para o espírito. Porque é um desencarne brusco e de forma violenta. E que sempre tem uma razão. Por mais que a maioria dos casos não se conheça. No caso, o próprio espírito, certo? Numa das comunicações que está no livro, certo? Uma das últimas comunicações, ele explica o porquê. É aí que entra a questão da reencarnação e a lei de causa e efeito. Ele explica que na encarnação anterior, todos eles, os pais e ele, eram japoneses. Viviam em Kyoto, que era a capital antiga do Japão. A capital atual é Tóquio, a antiga era Kyoto. E ele, nesta época, o garoto, era um samurai. Ele, na realidade, era um chefe de uma região, certo? Ao redor de Kyoto. E aconteceu que digamos assim, o oficial imediato dele, que tinha mais ligação, que diretamente ligado a ele, foi acusado de roubo. Não roubo no sentido pessoal, mas roubo em sentido da administração que ele era responsável. E digamos assim, a denúncia, certo? Foi tão bem arquitetada que, por mais que o seu subordinado, que era um amigo pessoal dele, dissesse que ele não era culpado, o samurai, que era o pai dele na vida presente, ordenou que ele fizesse harakiri. A punição para o roubo do seu imediato, do seu oficial, era a morte. E não teve intercessão. Ele ordenou que o próprio subordinado se matasse. E ele assim o fez. Dias depois que ele morreu, ele vem descobrir que havia uma trama, certo? Na corte em que ele era o comandante, em que um irmão dele tinha sido, na realidade, o autor do roubo. Ele entra no parafuso, total descontrole, porque, certo? Ele tinha ordenado a morte de um inocente, e mais do que inocente, de um amigo, e do maior amigo. Isso esfacela a vida dele, certo? E alguns anos depois ele vem a desencarnar. Ele vem a desencarnar e reencontra o amigo que ele tinha levado à morte. Numa situação espiritual muito boa, tinham o perdoado completamente, mas ele não tinha se desculpado. Então, a reencarnação seguinte dele se deu no Brasil por quê? Porque o pai dele atual foi o amigo que ele o levou à morte, que tinha vindo para o Brasil em busca de novos caminhos. Então, quando ele viu que o seu amigo tinha vindo para o Brasil,
tinha constituído um novo lar. Ele pediu para a espiritualidade se ele não podia renascer como o pai dele e passar pela provação, não de um araquiri, mas de uma morte, certo? Como se fosse o impacto de uma arma, que no caso a arma foi um carro, certo? E vindo a desencarnar. Então, é essa situação onde você tem a reencarnação atuando em paralelo à lei de causa e efeito. Esse é um exemplo concreto. Nesta série do André Luiz, do Chico Xavier, tem outros casos semelhantes. Os 2 livros que nós citamos para vocês, certo? Aprofunda muito mais do que nós estamos falando em relação ao Hélio. Então, a questão é como a gente pode compreender melhor aquilo que a nossa amiga Joana de Ângeles coloca aqui. A vida tem infortúnios que elevam e tem infortúnios que desgraçam. Mas desgraçam por quê? Porque eu não compreendo, eu não entendo por que aquilo aconteceu. Imagine os pais do garoto. Poderiam ter se completamente se desequilibrado, como ocorre em que uma família perde uma criança com 2, 4, 5 anos, como foi o caso, certo? E não sabe o porquê. Por quê que aquilo ocorreu? Por que daquela situação? Ou como no caso do livro do André Luiz, certo? Tem um filho que desencarna precocemente 2 vezes. Mas existia um motivo, um porquê, certo? Ou um pai de uma família, certo? Que com 30 anos é isolado num hospital para leprosos. Como pode um negócio desse? Então, são esses infortúnios que, se não bem entendidos, em vez de elevar, desgraça. A pessoa pode se matar, por exemplo. Então, o que nós queremos hoje é demonstrar que existe uma relação entre as provações, as dores, as lágrimas e o passado da pessoa. Isso ocorre porque existe reencarnação. Como diz o nosso amigo Emmanuel, reencarnação é uma lei. A nossa amiga Joana de Ângeles também diz, lei de causa e efeito é uma lei. A questão é que muitas vezes eu não conheço esta lei. Reencarnação não é uma criação da doutrina espírita. Como diz um escritor, eu já reencarnei, você já reencarnou, você vai reencarnar. Não é uma questão de fé, não é uma questão de credo, é uma realidade. E isso vai depender de você. E a lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito é aquilo que se denomina a justiça divina, dentro da doutrina espírita. Ela ordena quando, como, de que forma os nossos débitos, os nossos erros vão ser reajustados nas vidas futuras. Essencialmente é isso que a lei de causa e efeito faz. Mas nós precisamos entender melhor isso. Como é que isso se faz? No tempo. No tempo. O nosso amigo André Luiz, num livro chamado Ação e Reação, que eu não citei aqui, mas que é um livro para aqueles que queiram estudar, não a lei de causa e efeito, porque é um livro que hoje é denominado estudo de casos. Então, tem o débito estacionário, tem o débito congelado, e ele explica os porquês. Então, são inúmeros os casos. Nesse livro, no capítulo 9, ele diz o seguinte, que é o que está na tela de vocês. A lei é de ação e reação, ou seja,
você, de alguma forma, atua na sociedade, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, de uma forma positiva ou negativa. E haverá, no tempo, uma reação. E ele complementa. Esta que é a questão. A ação do mal, portanto, do erro, aquilo de negativo que eu possa ter feito, pode ser rápida. Mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação, indispensável para restabelecer a harmonia quebrada pelas nossas atitudes contrárias ao bem. O que ele quer dizer com isso? Eu dou um exemplo, figurativamente falando. Imagine que você vai para o alto de uma montanha e pega uma pedra redonda, roliça. Você está no alto da montanha e abaixo da montanha tem toda, até chegar na planície. Muito bem. Você lá no alto da montanha, você solta a pedra. Você sabe exatinho o momento em que você soltou a pedra. Mas você não sabe quanto tempo a pedra vai levar entre você soltar e ela parar lá embaixo. É isso que o nosso amigo André Luiz está falando. Nós sabemos exatamente o momento em que você age negativamente. É o soltar a pedra. Mas nós não sabemos quanto tempo vai levar para que você consiga se reajustar e se reajustar com o outro no tempo. Exemplo concreto. Eu sei exatamente o tempo, o momento em que eu posso ter me suicidado. Mas quantos séculos, décadas, vai levar para eu me conseguir me reajustar espiritualmente do ato do suicídio? Quanto tempo eu vou levar para reajustar, reequilibrar tudo aquilo de consequência com a minha família, aquilo que eu fazia, até todos estarem novamente reequilibrados? Então, a lei é de ação e reação. Eu sei exatamente o momento em que eu disparo um processo, mas eu não sei quanto tempo isso vai levar até eu conseguir estar em paz comigo e com o outro que esteve ligado ao meu passado. Vou dar um exemplo concreto, real, para vocês. Estão vendo na tela? É a capa de um livro chamado Semíramis. Ela é a história real de uma das maiores rainhas, certo? Que a antiguidade já teve. Quando a gente fala antiguidade, quer dizer, é antes de Cristo, certo? Essa rainha, certo? Viveu mais ou menos uns 1000 anos antes de Cristo, naquela região que hoje é o Irã, é o Iraque, a Pérsia, o Egito. Aquela região, 1000 anos antes de Cristo, era o top do mundo. Era a parte mais relevante do mundo, certo? Com o tempo, na realidade, digamos assim, o poder, certo, estava centrado naquela região. Depois ele se deslocou, certo, para a Itália com o Império Romano. Depois se deslocou mais para a Europa, certo, e gerou o Império Inglês, francês, alemão, e posteriormente se deslocou para a América, para os Estados Unidos. Então, com o correr do tempo, certo,
os espíritos também se deslocam. Mas não é o caso aqui. O caso é que esse livro retrata exatamente a vida dessa mulher. Esse livro foi escrito por um grande espírita, chamado Camilo Chaves. Esse nosso amigo reencarnou em Minas Gerais, teve uma participação ativa, certo? Entre 1920 até 1950, na história do Brasil, em particular de Minas, foi um senador, um deputado por Minas, era formado pela Universidade Gregoriana da Itália, escritor, orador e presidente da União Espírita Mineira na década de 50, mais precisamente de 1945 até 1955, quando ele desencarnou em um ataque cardíaco. Por essa época, de 1945 até 1955, ele conviveu diretamente com o Chico. Ele sendo presidente da União Espírita Mineira e o Chico morando, certo? Em Minas, certo? Ele teve uma interface direta, certo? Que refletiu, né, vivências do passado. Muito bem. Mais ou menos por 1954, o nosso amigo Camilo Chaves, certo? Ele escreve este livro. E não é uma psicografia tipo Chico Xavier, inconsciente. É uma escrita intuitiva. Tá? O livro é grande, é um livro extraordinário, eu aconselho que leiam, certo? Merecia um filme, certo? A vida dessa mulher. Ele escreve o livro, pega os originais e leva para o Chico. Chico, dá uma olhada aí. Mais ou menos dizendo o seguinte: vê o que a espiritualidade fala, se aquilo que eu estou refletindo no livro é a realidade. Passa-se algumas semanas, Chico volta-se para ele e diz: Camilo, ok, se você quiser, você pode publicar. Reflete exatamente a vida das Semílias. Muito bem. Uma informação importante. Como eu disse, em 1945 até 1955, o nosso amigo Camilo, certo, teve uma convivência assídua com o Chico. E o Chico percebia que, de tempos em tempos, o nosso amigo Camilo apresentava um comportamento de melancolia, de tristeza, certo? Quase depressão. Em função do trabalho que ele desempenhava, dentro da doutrina e fora da doutrina, ele, de alguma forma, emergia desses estados, digamos assim, depressivos, de tristeza, sem uma razão direta, e continuava. O Chico observava, possivelmente via alguma coisa, mas não falava nada. Em janeiro de 55, volto, janeiro, fevereiro de 55, ele, em final de 54, ele recebe os generais do Chico, imprime, manda imprimir, só que ele desencarna antes dos livros saírem. Os livros acabaram saindo a público, mas ele já estava desencarnado, em 55. Passados alguns meses, em 55, ele faz uma visita para o Chico. Eu sempre digo que o Chico recebia talvez mais visitas de desencarnado do que de encarnado. Ele recebe a visita do Camilo e estava vindo junto com o Bezerra. E aí o Chico pergunta: e aí, amigo, como é que você está? Você está bem? Está tranquilo? Ok? O Camilo vira-se para ele e diz: Chico, você se lembra que você me observava que, ciclicamente,
eu tinha umas fases de melancolia, tristeza, certo? Naquela época se usava a palavra fossa, certo? Entrava na fossa, certo? Eu digo, isso mesmo, meu. Então, Chico, eu ainda sinto isso aqui desse lado. Ele diz, não é possível. Eu ainda sinto. E eu, Chico, pergunto, mas por quê? Chico, está lembrado do livro Semíramis, que eu dei para você fazer uma revisão, na realidade, e você disse que eu podia publicar? Então, eu era um dos personagens do livro. Em particular, em especial, era o chefe dos exércitos da rainha, da Semíramis, que ela governava toda aquela região, que eu disse que era o mais importante daquela época, certo? Incluindo Babilônia, Síria e toda aquela região. E ele disse, nada demais, seu comandante do exército. O problema é que nós tínhamos como norma, como a palavra norma não é a palavra certa, digamos assim, como estratégia de guerra, e cada vez que nós vencêssemos, que nós vencíamos um outro exército, um outro país, e nós fizemos isso várias vezes, eu fiz várias vezes, nós separávamos todos os oficiais, os comandantes do exército vencido, mas não os matava. Nós os separávamos e nós mandávamos cegar todos eles. Por quê? E general morto, general cego e general morto. Ele não consegue comandar mais ninguém. Então, isso ocorreu centenas de vezes. Passados 3.000 anos, olha o tempo, a questão do tempo, a pedra rolando. Passados 3.000 anos, algumas dezenas deles ainda não me perdoaram. Todas as vezes que eles, no plano espiritual, se lembram de mim com ódio, com rancor, eles emitiam vibrações que eu, estando encarnado, captava. E aí eu entrava em melancolia, em tristeza, em depressão. 3.000 anos. Não são 3 séculos. É a pedra rolando. Passados 3.000 anos, ele disparou uma pedra que era cegar centenas de pessoas. Passados 3.000 anos, a pedra ainda está rolando. Ela está ainda gerando consequências para o nosso amigo Camilo. E ele diz, eu continuo aqui por quê? Sentindo, porque eles ainda estão desse lado aqui. Quando eles têm as mesmas vibrações, eu ainda sinto. Aí o Chico fez uma pergunta que vocês poderiam perguntar. E agora? E que solução? O que fazer? Aí ele diz, você está vendo aqui? Certo? Eu fiz essa mesma pergunta para o Bezerra. O Bezerra me deu a seguinte sugestão. Não é a única solução, mas é uma das mais eficientes. Ele disse que eu deveria procurar todos os meus amigos, todos aqueles que eu já convivi, que eu possa pedir que eles estejam ainda em condição de terem filho, que recebam esses espíritos. Porque eles tendo uma nova oportunidade, eles vão, de alguma forma, me esquecerem. E, na realidade, eu os tirei da vida, os cegando, dando a eles uma nova oportunidade, de alguma forma, isso vai diminuir os meus débitos. Os suicidas poderiam me perguntar, você está brincando? Não estou brincando, é sério. É tão sério que o nosso amigo Divaldo Franco,
relata, ele, Divaldo Franco, que o Camilo, isso na década de 50, 1955, bateu na porta dele. Mas bateu na porta por quê? Porque o Divaldo, lá em Salvador, tinha uma instituição que, naquela época, atendia crianças abandonadas. Ele diz, Divaldo, você não consegue acolher esses ex-babilônicos que ainda me têm rancor, ódio, como uma nova porta para eles? E o Divaldo diz, várias das crianças que foram depois atendidas pela nossa instituição, que tinha lares, certo? Que ficavam com uma tia e várias crianças, foram de ex-babilônicos. Então, esse é um exemplo concreto de que a reencarnação e a lei de causa e efeito atuam no tempo. E não é apenas a vida imediatamente anterior, como no caso da criança japonesa. 3.000 anos. A pedra ainda continua rolando. A questão é o que fazer. Será que nós não podemos utilizar esta lei de causa e efeito e essa reencarnação, às vezes, de uma forma positiva, no tempo? Sim, podemos. O nosso amigo Emmanuel tem uma frase que diz: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Ou, em outras palavras, aquilo que você fizer de positivo em algum tempo, em algum lugar, vai ser teu advogado aqui, agora e sempre. Não importa se você fez há 4.000 anos, há 3.000 anos, há 1.000 anos, 500 anos. Aquilo de positivo vai ser teu advogado sempre. Da mesma forma como o nosso amigo Camilo fez algo de positivo, de negativo, cegando, em que isso acarretou uma consequência no tempo enorme. Isso é o reverso da moeda. O nosso amigo Emmanuel diz, olha, aquilo de positivo que você fizer em algum momento das suas vidas passadas vai ser teu advogado sempre. Isso é mais extenso do que a pedra rolando. A pedra vai parar em algum momento. O bem é algo que é infinito nas consequências. Exemplo, vamos dar. Estão vendo na tela, novamente, é um livro chamado A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves também foi um grande personagem da história da doutrina espírita aqui no Brasil e, em particular, aqui em São Paulo. Morreu com 40 e poucos anos, 43 anos de idade, vítima de uma lepra. Uma reencarnação de pouco tempo, porque ele se identificou leproso aqui em São Paulo, na década de 30, certo? E a lepra foi de uma forma muito violenta. Naquela época não tinha grandes recursos em função do tipo, certo? E em pouco mais de 10, 12 anos ele vem a desencarnar nesta lepra. E ele, naquela época, no finalzinho, ele não era espírita, ele era ateu. Ele se torna espírita em função de cartas que ele enviava e que o Chico enviava para ele através de uma amiga comum que era espírita. Alguns meses após o desencarne, ele passa a enviar mensagens através do Chico, certo? Tem vários livros, em parceria com outros mentores, de mensagens relacionadas à questão de enfermidades, à questão de como lidar, compreender o porquê
de uma enfermidade, por exemplo, tão dolorosa em relação ao passado. E este livro, na realidade, é uma síntese da história, última vida dele, e de 3 vidas anteriores, que é o que está na tela de vocês. Que é o que vai nos compreender que aquilo de positivo que eu faça tem uma consequência eterna. Da mesma forma como aquilo de negativo que eu faço tem uma consequência que não é eterna, mas é uma pedra que rola. O nosso amigo Jesus Gonçalves, mais ou menos pelo século 3, 4, no finalzinho do Império Romano, certo? Ele foi um personagem da história, registrado na história, chamado Alarico I, que era um general, certo? Do visigodo, que era considerado um povo bárbaro por parte dos romanos, certo? Era um povo que veio mais ou menos nessa região que hoje é o Afeganistão, certo? Cusquistão, certo? Eles entraram pela Itália, certo? Não subiram para a França e nem para a Alemanha, mas derivaram no tempo para a Espanha e para Portugal. E lá acabaram finalizando a sua ação. Mas o certo é que o nosso amigo, por esta época, ele era um general, certo? E tinha tido um treinamento, um ensinamento dentro do exército romano, chegou até ser general, mas os generais romanos consideravam o povo de onde ele tinha de bárbaro. Então, ele nunca teve oportunidade de comandar, certo? Legiões romanas, porque ele era um bárbaro. Isso, o ego dele foi terrível. E ele prometeu que ele iria retornar e iria derrotar os generais romanos. E ele fez isso. E conseguiu. Ele foi a pedra final na queda do Império Romano. E o último obstáculo para ele destruir Roma foi ele sitiou Roma. E ele tinha como estratégia de guerra a terra arrasada. Ou seja, quando ele invadia um local, tudo ele virava pedra. Ele queimava, destruía. Por quê? Porque a estratégia que foi usada durante séculos, não apenas ele, mas depois também, é que quando você avança para dentro das linhas inimigas, você não deve dar condições para que o seu inimigo, atrás de você, tenha condições de atacar você por trás. Portanto, você destrói tudo que está atrás. E assim ele fazia. Então, ele era conhecido de toda a cidade que ele dominava, ele destruía. Roma ficou sitiada por ele durante semanas. O imperador romano fugiu. Naquela época era fácil, era só atravessar o mar Mediterrâneo e estar do outro lado na fronteira africana, certo? Que olha para a Europa. Então, Roma ficou sitiada e sem comando. Naquela época, certo? O cristianismo já estava, de certa forma, estruturado dentro da sociedade romana. E nesta época, certo? Está de passagem em Roma um bispo romano que ficou famosíssimo, certo? Dentro da história do catolicismo, que é o nosso amigo Agostinho, que na realidade era um bispo, certo? De Hipona, que ficava do outro lado do Mediterrâneo, mas estava em Roma por essa época. Ele é considerado, dentro da doutrina católica, um dos 4 maiores doutores da igreja. Certo? Ele, nessa época, era um doutor da igreja, certo? Um bispo. E, posteriormente, 1.500 anos depois, ele foi um dos grandes espíritos que participou da estruturação da doutrina espírita. Então, nosso amigo
Agostinho. Muito bem, o Agostinho estava lá, certo? Tinha vários templos cristãos em Roma, desesperados, crianças, mulheres. E ele resolve, sozinho, sair de Roma. Na verdade, ele pega um barco, vai pelo rio Tigre, certo? E atinge, certo? O centro do exército do Alarico. Algo inimaginável, certo? De fazer isso, porque qualquer um outro que fizesse era a morte certa. Ele pega o barco, vai, desce o rio, chega no rio, é imediatamente aprisionado. Os soldados do Alarico identificam que ele era um sacerdote. Por superstição, não o matam, mas levam a ele conversar com o Alarico. Tem todo um diálogo que nós não temos tempo aqui de explicar para vocês. Mas o certo é que o Alarico, o Agostinho, de joelhos, pede para ele não atacar Roma. O Alarico diz, você está brincando, cara. Eu não só vou atacar, como vou destruir. E ele vira-se para ele e diz, eu peço clemência, pelo menos para os tempos cristãos. E o Alarico nunca tinha visto um homem, um sacerdote, de joelhos, em lágrimas, pedindo. Ele não deu resposta. Ele diz, retorne a Roma e você verá a minha resposta. Ele retornou vivo a Roma, o que já foi um milagre para os romanos, porque os romanos imaginavam que ele iria voltar sem a cabeça. O Alarico, alguns dias depois, efetivamente, atacou e destruiu Roma, com exceção dos templos cristãos. Ficou tão patente que havia uma ordem de não atacar os templos cristãos que os romanos perceberam e muitos deles se refugiaram dentro dos templos e foram salvos. Isso ocorreu em 400 da nossa época. Muito bem. O nosso amigo Alarico desencarna posteriormente, reencarna no mesmo povo, 100 anos depois, como Alarico II, é o mesmo sanguinário. 1000 anos depois, ele reencarna na França e é, desta vez, um cardeal francês muito conhecido, chamado cardeal Richelieu, certo? E considerava como Deus um francês. Deus é francês. Portanto, eu preciso defender Deus. E como Deus é francês, eu preciso defender França. E todos aqueles que estiver contra Deus estão contra a França. Então, eu destruo todos aqueles que estão contra a França e contra Deus. E assim ele fez. Em função dessas vidas todas, nas quais ele soltou várias pedras negativas, ele, na virada do século 1900, ele programou uma nova reencarnação. Desta vez, do lado daqui do continente, no Brasil. E quando ele estava programando, apresentaram para ele a programação de uma vida muito difícil, que ele não tinha grandes méritos para estar pedindo uma nova vida no Brasil. Mas o mentor, que estava orientando a ele, diz o seguinte, mas nós recebemos uma grande
intercessão dirigida a você. Em função dessa grande intercessão, você vai reencarnar novamente, vai ter a bênção de conhecer a doutrina espírita e, em função desse conhecimento, entender o porquê das suas dores e com uma grande chance de vitória. Ele fica assustado. Intercessão de quem? O mentor vira-se. Você talvez não se lembre. 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, você, sem muita convicção, você atendeu ao pedido de um homem que, de joelhos, pediu clemência. Não para ele, mas para outras pessoas. Você esqueceu, mas ele não esqueceu. O nosso amigo Agostinho é o grande intercessor perante o Cristo, possibilitando a sua nova reencarnação. Entenderam? O bem que fizeres aqui, hoje, vai ser teu advogado. Aqui, agora, sempre. Mesmo que esse bem, muitas vezes, seja quase que sem querer. Quase sem porquê. Mas você fez. Ele fez. A lei de causa e efeito trouxe para ele a bênção do reencarne 1500 anos depois. Da mesma forma como o nosso amigo Camilo, certo? 3000 anos depois, ele ainda estava recebendo o retorno das dores que tinha criado em outros oficiais de outros exércitos. Grave, o bem que fizeres aqui, hoje, vai ter seu, meu, teu advogado. Aqui, agora, sempre. Sempre. A pedra vai parar. O bem é infinito. Bem, e para finalizar, um ponto fundamental. Este bem, ele não apenas é nosso advogado aqui, hoje, como muitas vezes ele resguarda e as consequências que viriam para você do seu passado não se materializem. É como diz o nosso amigo Emmanuel. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato por execução das sentenças que nós lavamos lá no passado, se esta lei de causa e efeito nos encontra em serviço, em trabalho ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Isso é importantíssimo, meus amigos. Exemplo concreto. Nós não falamos agora, acabamos de falar do nosso amigo Jesus Gonçalves, do cardeal Richelieu, é conhecido como o cardeal da Guerra dos 30 anos. Uma guerra de 30 anos, você já imagina que é uma guerra de 30 anos? O mundo está reclamando que está com uma guerra na Ucrânia de 1 ano. Ele fez uma guerra de 30 anos, naquela época, 1600. Por trás dele existia um sacerdote, que era o cabeça pensante. Esse sacerdote, hoje, é o nosso amigo Divaldo Franco. O nosso amigo Divaldo Franco, no começo da caminhada dele como médium, como orador, certo?
ele conheceu o leprosário onde o Jesus Gonçalves desencarnou. E conheceu por quê? Porque ele, lá em Salvador, numa reunião mediúnica, no centro em que ele dirigia, ele, estando presente, um mentor dá uma comunicação e diz: meu amigo, nós queremos fazer para você um convite, que você vá fazer palestras para os leprosos nas colônias que estejam aqui em Salvador. Ele ouviu aquele convite e disse: ele tocou, vocês estão brincando. Eu ia fazer uma palestra dentro de um leprosário, isso em 1950. É isso mesmo. Nós estamos fazendo um convite. Antes que você vá lá pelos seus próprios pés. Ele não compreendeu. Ele só veio compreender essas palavras alguns anos depois, quando ele foi fazer uma palestra no leprosário em São Paulo, em que ele recebe uma comunicação do Jesus e diz: meu amigo, nós fomos parceiros no passado. Eu errava exteriormente e você errava interiormente. Eu era a mão que assinava os papéis, você era a mão que escrevia os papéis. O nosso amigo Divaldo era para ser leproso. Toda vez que a justiça divina nos procura no interesse exato e nos encontra a serviço ao próximo, manda que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então, quando o mentor disse: olha, nós estamos convidando você a vir aqui, por livre e espontânea vontade. Mas talvez você venha aqui compulsoriamente. Então, é isso que ocorre. Não apenas o bem é nosso advogado, aqui, agora e sempre, como ele muitas vezes interrompe, mesmo que seja momentaneamente, o reflexo da lei de causa e efeito num presente. Isso é muito importante, que nós tenhamos em mente. Bem, é por isso que o nosso amigo Divaldo mesmo, ele diz que a gente consiga, em se transformando, em se melhorando, não ter a necessidade de depurar-se através da dor, ou seja, da enfermidade. E ao contrário de sofrer, amar, portanto, servir. As dívidas que tenha, a gente pode resgatar pelo bem que realize, e não pelas lágrimas que verta. Está claro? Por isso que o nosso amigo Chico diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso fazer um novo fim. Eu só vou compreender essa frase sem compreender que existe reencarnação, existe lei de causa e efeito, e que existe um bem que eu possa fazer, e que ele vai ser advogado sempre para mim. E que eu não posso fazer um novo começo, mas eu posso fazer, através de uma ação no presente, uma mudança no reflexo da lei. Isso é muito importante. Uma poesia para finalizar. Uma lei que nunca erra. Reencarnação, lei bendita. Cada ser retorna à Terra na lição que necessita. Sabe de quem é esta poesia? Do nosso amigo Jesus Gonçalves. Teríamos muito mais casos a relatar. Dezenas. Vocês vão receber o trabalho inteiro. Muito mais do que está na tela de vocês. Mostramos apenas 2 exemplos.
Um grande abraço e nos vemos no futuro.